Sou Auristela Carneiro Muniz, sou casada, tenho 7 filhos, sendo 3 gerados na minha barriga, no meu ventre, e 4 que gerei no coração, entendeu? Então, 11 netos e 2 bisnetos. Nasci no dia 13 de maio de 54, na fazenda Jitirana, aqui no município de Ixu. Sou filha de Odorico Lucílio Carneiro e Perolina Cedraz Araújo Carneiro. E moro aqui, me casei e fui embora para a feira, né, em 1974, 73, perdão. Em 74 tive minha primeira filha. Lá em Feira de Santana me formei em magistério. Após 16 anos morando em Feira, retornei novamente à minha terra para cuidar dos meus pais. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Como foi sua infância? A minha infância foi maravilhosa, foi uma infância livre, né? Corria bastante nos campos com meus irmãos, brincávamos de várias coisas, né? Não tínhamos brinquedos comprados, nossos brinquedos eram feitos por nós mesmos, brinquedos de latas, carrinhos de madeira. Como eu era a única de mulher, então eu brincava junto com os meninos, montava a cavalo, pegávamos picula, brincávamos de amarelinha, de casinha, né? Quando vinha minhas colegas aqui de Ixu, né? Então ia lá para o sítio, a gente brincava de casinha debaixo do tamarindo, o qual existe até hoje. E lá está assim parte da minha infância, gravado no tronco daquela árvore, porque nós éramos muito felizes, né? Foi uma infância assim, além das brincadeiras, a liberdade. Nós tínhamos aquela liberdade de correr, de brincar. Não tinha esse negócio de separar homens e mulheres, brincávamos juntos, né? Brincávamos juntos, eu, meus irmãos, nossos irmãos de criação e também nossos amigos, colegas, vizinhos que iam para lá, então a gente fazia aquela farra. E aí eu roubava doce da mamãe, doce da mamãe, para a gente partilhar com os amigos. Então foi uma infância muito feliz mesmo. O que vamos dizer assim, a senhora não gostou daquela época? O que a senhora não gostou? Bom, naquela época era o seguinte, nós éramos muito assim reprimidos pelos pais, certo? Apesar de uma infância livre de brincar, mas havia uma certa repressão dos pais da gente. Não podia sair com qualquer um, entendeu? Então aquele período que o pai não deixava a gente ser nós mesmos, aí me marcou muito. Por exemplo, eu gostava muito de dançar, meu pai proibia de dançar. Desde pequeno ele não deixava dançar. Eu queria jogar bola, aí meu pai não deixava porque ele dizia ao mesmo tempo que era brinquedo de homem. Mas montava cavalo, fazia todas essas coisas. Então o que eu não gostava foi da repressão que a gente sofria por parte de pai, por parte de professores na escola. Então, foi uma coisa que marcou muito minha vida, a repressão escolar que o sistema da época exigia. A gente era muito castigado, então eu não gostava, eu gostava de ser livre, de ser eu mesma. O que mais lhe encantou naquela época, com os brinquedos e também como criança? Como criança foi poder viver a infância livre, correndo pelos campos, correndo para pegar a fruta mais bonita que tinha no pomar ou na chácara, chamava de quinta na época, né? Então, para mim, a coisa mais bonita era a gente competir entre nós, quem chegava primeiro para pegar a fruta mais bonita e mais gostosa, né? Então, essa lembrança está muito nítida em mim, né? Também, quando eu pegava a égua de meu pai, escondida dele, que saía cavalgando pelas estradas, buscando gado. Então, essa coisa me marcou profundamente. Foi uma época muito feliz mesmo para mim. A ponto de eu cair e arranquei um braço, né? Eu desloquei o braço. Porque a égua me derrubou e quase apanho ainda por conta disso, né? Ok, senhora Maristela. Ok. Obrigado. Certo. Que Deus abençoe a vocês. Mais alguma coisa? Comenta mais um pouco, por favor.
infância, De quê? da infância. A infância. Ó, eu parecia um moleque macho, viu, filho? Subia em árvore, subia em ruma de lenha, sabe? A mamãe vinha pra lá. Agora apanhei muito também, viu? Foi uma infância que eu apanhei bastante, porque eu era muito sapeca. Meus irmãos aprontavam e aí dizia que fui eu. Aí a minha mãe me encorava. Mas apesar de tudo isso, foi uma infância muito feliz. Eu acho assim, melhor do que hoje, apesar da gente não ter naquela época os brinquedos que nós temos hoje, mas a gente sabia criar nossos brinquedos. Quebrava a xícara, a prata, a gente guardava aqueles caquinhos ali, a gente fazia nossas mesas. Nos caquinhos de coco, a gente fazia as panelinhas. Os búzios eram o nosso gado, certo? Eu fazia cabana no meio da caatinga. Nós tínhamos nossa cabana para ir brincar fora do papai e da mamãe, entendeu? A gente tinha nossa caatinga, nossa cabana, cada qual tinha a sua cabana. E aquele que fizesse a cabana mais bonita era o vencedor, né? Então a gente inventava de tudo, e fazia casa nos chiqueiros onde prendia os porcos, na época de engorda. Quando tirava os porcos, que a gente limpava aquele chiqueiro todo, a gente forrava com palha de oricuri e formava nossa casinha ali, aí a gente dormia, né? Eu inventava gravidez, botava barriga de pano, não podia chegar uma pessoa na minha casa, como eu não tinha sombrinha, papai não comprava mais a mamãe, então eu achava lindo uma sombrinha. Então eu raptava a sombrinha de alguém, fugia para os pastos, para desfilar de sombrinha, né? E lá eu fazia minhas barrigas de pano, já prevendo que eu ia ser mãe. E ganhei com 8 anos, por deixar de chupar bico, ganhei minha primeira boneca de plástico, sabe? Que por acaso ainda existe, aí não sei onde está guardada, mas ainda existe até hoje. A minha filha de coração, a Maísa, cortou o bracinho da minha boneca, eu chorei muito. E tinha uma boneca de pano que eu ganhei de Madrinha Dite, Madrinha Dite Cordeiro, que hoje é o nome da creche lá embaixo, é dedicada a essa senhora, foi uma das primeiras professoras também de Chu. E minha bonequinha de pano, uma amiga minha roubou. Eu levei 8 dias chorando a falta da minha boneca, a única que eu tinha. Depois é que eu ganhei essa outra para deixar de chupar bico. Deixei de chupar bico com 8 anos. Entendeu? Então são essas coisas que a gente lembra com bastante carinho. A gente não brigava. Era uma época onde a gente não brigava irmãos com irmãos, não tinha essa de estar brigando. Não brigávamos também com os coleguinhas que iam. Tinha uma fartura imensa de frutas na fazenda, então eu era muito danada. O papai selecionava as melhores para vender, mas eu ia lá e trocava as inferiores que ele deixava pra gente pelas melhores, certo? Dava um jeitinho, quando ele descobria eu já tinha feito a troca. E por isso que eu sempre apanhava também, porque eu era arretada, né? Mas foi muito feliz. A única coisa assim que realmente me deixava triste era porque você não podia dar sua própria opinião. Toda criança tem a opinião de escolher sua roupa. Naquela época a gente não podia, a gente vestia e calçava o que os pais nos davam. A gente não podia chegar em casa e dar uma queixa da escola, por exemplo, o professor me bateu, um colega me bateu, porque se a gente falasse, a gente apanhava, porque naquela época, professor era de fato o segundo pai pra gente. Hoje, infelizmente, é que com a mudança que a gente vê aí, a maioria dos alunos não respeitam essa classe tão bela, tão bonita que é o professor. Então, era uma época onde havia muita repressão na família e na escola. Então essa época só foi muito triste para mim assim, porque às vezes a gente não podia expor as nossas vontades, as nossas ideias. Apesar de brincarmos bastante, mas era sobre também, e muito bom, sobre o olhar dirigido dos pais. Nunca a gente escapava só assim, quando a gente ia para as cabanas, mas eram as cabanas que perto da estrada, onde as pessoas passavam, via nossas brincadeiras. Então, foi muito bom. Então, só a coisa triste era essa mesmo, porque eu sentia também muita falta de uma irmã. Eu não tinha irmã para brincar, então eu sentia muita falta, eu chorava muito. Porque meus irmãos iam para a roça trabalhar desde cedo. A gente brincava final de semana, final da tarde,
Era muito gostoso, que a gente ia até para 8, 9, a gente brincava de forca, que era uma brincadeira que, né, de adivinhar palavras, aí enforcava. Eu não me lembro bem, sei que eu chamava de forca. E pense que era uma alegria. A gente ia para 11 da noite, 10, 11 da noite brincando, porque isso eu brincava depois que terminava o trabalho. Com as novas tecnologias, a senhora acha que a infância está deixando de existir? As crianças estão largando a brincadeira para ficar em jogos? Sim, sim. A criança está perdendo o contato com o eu dela, com o mundo dela. Quer dizer, hoje é mais vantajoso porque há uma forma com a tecnologia de despertar na criança um ser criativo, um ser, tá entendendo? Um ser livre. Porém, do outro lado, a criança está perdendo muito cedo a sua infância, a sua forma de ver o mundo mágico da criança. Embora algumas escolas, algumas coisas assim, tá tentando resgatar muito isso. Mas a criança não mais cria brinquedo. Entendeu? A criança não cria mais brinquedo. Ela já acha pronto, ela já acha quem compre. E por isso mesmo eu acho que ela está deixando um pouco de viver essa criança, essa infância dela. Hoje, as crianças estão brincando ao mesmo tempo, já está despertando uma sexualidade muito cedo. E aquilo a gente vivia de acordo à época da gente. Essa sexualidade despertava voluntariamente a proporção que a gente ia crescendo. Mas não como a gente vê hoje, que até a forma de brincar, as brincadeiras, tudo está despertando na criança um ser adulto ainda em miniatura. A criança ainda muito cedo está perdendo toda essa beleza de ser criança. Assim eu estou vendo as coisas. Entendeu? Quem mais quer saber de fazer um carrinho? Não, porque já acha pronto nas lojas. Entendeu? Quem quer construir uma boneca de pano? Se eu posso comprar, assim que diz a sociedade, o consumismo que está aí, o materialismo. Então, cada dia mais vão inventando os brinquedos novos. Com isso, e a tecnologia que está aí agora, é celular, com WhatsApp, não sei o quê. Então, as crianças não mais brincam. Elas estão se individualizando entre si. Está ficando um ser ilhado, onde não tem comunicação e brincadeira. É tudo individual. Eu e a máquina. Eu e a máquina. Esse eu e você, olhando nos olhos, tocando na pele, sabe? Correndo, brincando de pega-pega, está deixando de existir. Por isso, eu acho que a tecnologia, sim, vem influenciando muito nesse afastar a criança da sua infância, da fase mais bela da vida. O que a senhora acha que é preciso para melhorar, para resgatar a infância? Eu acho que a partir da própria família. A família tem que criar espaço onde deixa a criança desenvolver a sua infância sem muita influência, assim, sabe? Despertar nessa criança que ele descubra brinquedos novos, que eles façam, eles mesmos construindo. Resgatar o passado a partir da escola, tá entendendo? Das brincadeiras. Vocês viram aí agora no Dia da Criança, já tem escolas e projetos para tentar resgatar essas brincadeiras de antigamente. Brinquedo de roda, né? Que é onde havia o contato humano. O que está despertando hoje com essa tecnologia, meu filho, que é muito bom, mas está despertando um homem vazio. Um homem onde só existe ele e o computador, ele e o celular. Tá entendendo? E é mais do que preciso resgatar isso. A partir da própria família, botando os irmãos para brincar, para conversar, pai e filhos conversando, brincando. A coisa mais linda da minha infância, que eu esqueci de dizer, foram as histórias infantis, os contos que meu pai e minha mãe falavam pra gente. Todo mundo sentado ao redor dele, ouvíamos as histórias mais lindas, histórias que nos metiam medo, mas história que nos enchia de alegria. E hoje não resgatam mais isso. A família está individual também. Liga uma televisão, fica de frente a uma televisão ou de frente a um computador, ou até com o celular, né?
E os filhos não participam dessa família em si. Então, para mim, o resgate tem que vir a partir da própria família, da escola, na pré-escola, no ensino fundamental, resgatar todos esses valores, essas coisas boas do passado. Não abandonar a tecnologia, não abandonar o avanço que está aí, não. Mas tentar equilibrar um ao outro, para que esta criança de hoje seja a criança feliz que nós fomos no passado, que os pais de vocês foram. Nos faltava muita coisa, mas não nos faltava o amor. Eu disse a vocês que eu apanhava, porque mamãe dizia que eu era muito danada, mas não faltava o amor naquele lar, o carinho. Ao mesmo tempo que ela dava pra gente a punição, ela dava o carinho, ela dava o amor, ela dava o acolhimento, contava história. E nas suas histórias, ela nos fazia entender que a gente não podia desobedecer. Você está entendendo? Então, era uma forma linda de educar para a vida. E isso se perdeu. Está se perdendo. Entendeu? Está se perdendo. Então, eu acho que tem que haver um esforço, família e escola, para resgatar tudo isso. Que vale a pena. Ok? Obrigado por responder nossas perguntas. Não sei se prestou para vocês, né? Eu sou assim, quando eu falo demais, né? Nada não, é assim mesmo. Viu?